É uma alegria estar aqui na 22ª Conferência Brasileira de Foco Comunicação para prestar essa homenagem ao professor Severino Alves de Lucena Filho, reconhecendo que a sua atuação vai muito além da sala de aula e do meio acadêmico. Eu conheci o professor Severino num momento muito especial da minha caminhada acadêmica. Eu estava no mestrado quando eu encontrei um artigo dele e foi como achar uma bússola para a minha pesquisa. Mesmo sem grandes expectativas, eu enviei uma mensagem para ele pelas redes sociais e, para minha surpresa, ele respondeu com enorme generosidade, me orientou com leituras e me apresentou a rede Folcom. Foi a partir da taxonomia do folk marketing desenvolvida por ele que o meu olhar enquanto pesquisadora se ampliou. E foi isso que me levou a seguir um caminho que me trouxe até aqui. Durante o mestrado, o professor Severino acabou se tornando quase um co-orientador informal. E a nossa parceria resultou no livro O Poder da Empatia, uma obra que carrega não só teoria e pesquisa, mas também muito afeto e admiração. E não parou por aí. Durante o doutorado, ele seguiu presente, acolhendo muitas das minhas angústias sobre os desafios de pesquisar no campo da comunicação. A sua escuta atenta e generosidade foi essencial para que eu permanecesse firme. Sua presença na rede Folcom, professor, é luz para muitos de nós que buscam caminhos não hegemônicos de pesquisa. Obrigada, professor Lucena Filho, por fazer parte da minha história e de tantos outros pesquisadores e pesquisadoras, por me ensinar com leveza que a academia também pode ser um lugar de afeto. Que esta homenagem seja apenas um singelo reflexo do carinho e da admiração que todos nós sentimos por você. Com afeto e respeito, muito obrigada. Então, falar do professor Severino é falar de afeto, de humanidade, de generosidade e, sobretudo, de gentileza. Então, sou muito grata por ter tido um encontro com ele desde a década de 90, ainda como aluna da graduação do curso de Relações Públicas da UFPB. E depois desse nosso encontro, tivemos vários, nos quais ele foi imprescindível para o desenvolvimento da minha carreira. Lembro que quando apareceu o concurso para professora do curso de Relações Públicas, ele me convidou até a casa dele, mostrou a estante dele de livros e disse: minha querida, pegue quantos livros você quiser aí para que você possa estudar, para que você passe no concurso. E graças a esse apoio dele, esse incentivo, eu passei e atuei como professora enquanto ele era coordenador do curso. E tiveram outros momentos, o mais recente que eu posso me lembrar, que eu sou muito grata, foi um momento em que ele me convidou, juntamente com a professora Sueli, e disse: está no momento de você entrar no doutorado, já está na hora. E essa palavra dele, para mim, foi definitiva. E assim eu passei na seleção e este ano eu concluí o doutorado. Então, quero dizer, Severino, que eu te amo e sou muito grata pela tua presença na minha vida. Gratidão por iluminar todas as pessoas que cruzam o teu caminho. Um beijo. Uma das grandes vantagens dos estudos da comunicação, desde a sua institucionalização pelo professor Luiz Beltrão, é o fato de que a gente consegue estudar fenômenos populares, da sabedoria popular, da prática popular, cientificamente, através da comunicação. Ou seja, esses procedimentos populares, essas práticas populares, elas são, sobretudo, modos de se comunicar. O professor Severino Lucena fez exatamente um estudo maravilhoso nesse sentido. Ele pegou a festa de São João, de Campina Grande, como ele dizia brincando, a maior festa de São João do mundo, né? E procurou entender como é que é possível você juntar uma prática tradicional com uma série de iniciativas, entre aspas, modernas, contemporâneas. E nós conseguimos aproximar essas duas coisas que são aparentemente díspares, contraditórias, e que evidenciam, sobretudo, a dinâmica da cultura, seja ela a cultura popular, em sentido estrito, seja ela da cultura de uma região, de um povo e até, no caso, de um país. Então, neste sentido, Severino tem uma contribuição magnífica, além de ter feito um trabalho muito divertido.
É muito bom, eu sempre ficava imaginando, eu vou festejar o São João e em vez de tomar cachaça, eu vou tomar rum, porque daí então eu já estou misturando Cuba. Ou então eu vou misturar o São João da cachaça com uísque, porque em algum momento houve um patrocinador que era uma marca de uísque. Ou vou ter um banco fazendo uma promoção do São João. Aliás, eu me lembro de que em algum momento, quando eu viajava de avião, e eu acho que foi com a Gol tinha a mania de, no aeroporto de Congonhas, no período de São João, obrigar os seus atendentes, o seu pessoal de balcão, a se vestir como festa de São João. Se fosse aqui no Rio Grande do Sul, iam ter que ficar peluchados. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso era interessante, você ficar na sala de espera para embarcar e ganhava pipoca, e ganhava rapadurinha. Não ganhava cachaça, evidentemente, porque era perigoso pegar o avião. Mas você frequentava, você se colocava um pouco naquele ambiente. Por que isso? Porque, obviamente, boa parte do público, dos passageiros que utilizavam a empresa de aviação, vinham do Nordeste e estavam com essa prática. Então, eu acho que essas dinâmicas culturais são muito importantes. E esta foi a grande contribuição do Severino Lucena para os nossos estudos da Focomunicação. Conheço Lucena há menos de 10 anos, mas esse tempo foi o suficiente para ele modificar, eu acho que modifica as outras pessoas também, a forma gentil como ele trata as pessoas, como ele leva a leveza que ele trata a vida, a experiência de vida que ele teve e que ele ainda tem, ele consegue transmitir isso para as pessoas de uma forma que não é rude, que não é grosseira, ele consegue realmente mostrar que a vida pode ser simples e ter significado. E principalmente também a questão cultural. Então, assim, uma pessoa que importa com a cultura, que faz com que a gente se interesse mais ainda por esses aspectos do dia a dia da cidade, do que aquela cultura influi naquela região, com as pessoas. E isso é muito interessante. É muito importante também isso nos dias de hoje, que tudo é muito rápido, tudo é muito tecnológico. A gente realmente pensar numa coisa mais simples, mais devagar, ser mais empático com as pessoas e disseminar o conhecimento. Se hoje eu sou professor é porque eu tive o privilégio de aprender com o mestre como o professor Severino. Meu orientador, meu amigo, minha inspiração. Não foi nem sobre teoria ou sobre metodologia, foi sobre acreditar em mim nas vezes que até eu duvidava. Foi sobre mostrar que a educação é mais do que a sala de aula, é transformar a vida das pessoas. Obrigado, professor, por ser mestre dentro e fora da sala de aula. A minha história faz parte da sua e sempre fará. Eu conheci o professor Severino Lucena na FOCCOM de 2017, que aconteceu na Federal Rural de Pernambuco e na FACIP. E depois que a gente trocou algumas conversas, inclusive sobre o meu interesse em trabalhar com foco em comunicação, o professor me incentivou a voltar lá no Pós-Mex, buscar um material, né, de leitura e pensar num projeto para o mestrado. Eu lembro que depois desse acontecido, eu estava em casa, em Lagarto, no interior de Sergipe, e recebi uma ligação do professor, me propondo trabalhar, desenvolver uma pesquisa sobre a queijadinha de São Cristóvão. Essa pesquisa foi, né, desenvolvida por incentivo dele, e hoje ela está publicada na Revista Internacional de Foco e Comunicação. Então, foi o professor Severino Lucena que me incentivou, que me instigou, que me levou para esse espaço acadêmico para além, né, do estado de Sergipe, e me acolheu sempre com muita gentileza, como ele prega, né, sempre com muito afeto, com muito carinho, me ensinando não só aquilo que a gente desenvolve dentro do espaço acadêmico, mas também lições de vida que eu tenho aprendido para ser não só, né, aquele ser humano que é pesquisador, mas também aquele ser humano que trata com pessoas, né, que se relaciona com pessoas,
Sempre muito grato por essas relações e por tudo que ela tem proporcionado também, né, para as nossas pesquisas, para os nossos estudos. Então, sou muito grato por isso e considero o professor Severino como um pai acadêmico que tem me dado muita atenção, muito carinho e cuidado de mim, eu diria assim também, nesses últimos anos. A minha amizade com o professor Severino de Lucena começou em 2007, lá no Folkcon de Ponta Grossa, quando ele estava lançando seu livro A Festa Junina em Campina Grande, uma estratégia de folk marketing. De lá para cá vivemos muitas histórias, viajamos juntos, dividimos quartos de hotel em Salvador, quando eu tinha acabado de passar no concurso da UFRB, e também em Manaus e Parintins. Frequentamos juntos diversos espaços de homossocialidade, fortalecendo a nossa cumplicidade. Ele já me recebeu em sua casa em João Pessoa e em Recife, e eu também já acolhi em Salvador. Tivemos até o privilégio de passarmos o Natal juntos. Severino é daqueles amigos raros, presentes e que marcam pela ternura e gentileza. Ele tem um abraço mais gostoso que eu já recebi. Nossa amizade é feita de afeto, confiança e da alegria de caminharmos juntos na vida e na pesquisa. Um beijo, Sérgio. Professor Severino é essa referência de gentileza, de acolhimento, e ter sido seu aluno na graduação e no mestrado, e ainda mais ter sua amizade durante mais esses quase 15 anos de parceria, diz muito sobre quem é a sua pessoa e quem é a minha admiração no qual eu tenho. Então hoje, na condição de professor, na posição quando eu acolho meus alunos, de uma certa forma, estou perpetuando essa gentileza que foi o professor Severino. Um beijo, professor. Oi, o professor Severino é gentileza, é cuidado, é humildade, é generosidade. Eu tive a sorte de ser orientanda dele no mestrado e já disse isso a ele, né? Para mim, ele foi mais do que um orientador acadêmico, ele foi um orientador de vida e que me inspira a ser assim também na minha profissão como professora e pesquisadora. Tenho certeza que inspiro muitos outros alunos nesse sentido também. Parabéns, professor, e obrigada. Um grande beijo. Olá, eu sou Maurício de Siqueira, eu sou professor também, fui aluno do professor Severino Lucena, que é um grande amigo meu, a gente compartilha muita coisa junto, muita amizade, muita ciência, né? Mas, como ele diz, é no caminho dos afetos. Severino foi meu professor no mestrado, mas é um grande amigo, tem tido participações nas minhas aulas, nas diversas universidades que eu já passei, e assim, é um modelo de pessoa dedicada à comunicação, mas aos afetos, aos alunos, ex-alunos, aos amigos, à cultura popular. Então, viva Severino, um querido. É com enorme satisfação que venho participar dessas homenagens que a Rede Folkcon presta ao professor e pesquisador Severino Lucena, pela sua importância que ele tem na consolidação da Rede Folkcon, principalmente nas teorias dos estudos do folk marketing, e por dar continuidade ao pensamento e às ideias do nosso querido professor Roberto Benjamin. Severino, você tem uma importância enorme para a Rede Folkcon e continue assim, desenvolvendo seus trabalhos, as suas pesquisas e principalmente incentivando aos mais jovens a entrar na nossa rede. Precisamos muito do seu apoio. E aqui é esta homenagem que eu presto a você com toda sinceridade e carinho. Um grande abraço, meu amigo. Olá, meu nome é Vera Lúcia, sou ex-aluna do professor Severino, e o que falar do professor Severino? Eu acho que em um mundo tão difícil, tão desumano, tão conturbado como o que vivemos, vale destacar o ser humano generoso que ele é. O professor Severino é um modelo de empatia, de acolhimento, de humildade e de humanidade. Eu sou profundamente grata por todo o incentivo à minha vida acadêmica, porque foi graças a ele que fiz meu mestrado e meu doutorado,
mas sou grata, sobretudo, pela amizade que construímos nesses mais de 10 anos. Obrigada, professor, por tudo, pelo carinho, pelas palavras de conforto, de incentivo, por todo o apoio. Obrigada por fazer parte da minha vida e da minha história. Obrigada. Um abraço. Professor Severino, desde outubro de 1989, em Teresina, menina linda que nos acolheu no início de nosso exercício docente, enquanto efetivos no serviço público, eu e você, professor, tecemos em fios intercalados nossa história de vida. Há sentimentos que linguagens, palavras, desenhos, línguas, dialetos não dão conta de publicizar a via láctea de ternura, de alegrias, de afetos, dores, mugangos, encontros marisas, que nós construímos e vivemos nesse percurso de nossas vidas. Professor, eu sou grata por ter você em minha vida, pelos ensinamentos acadêmicos, pelo apoio, pelo colo, nas dores e alegrias de sermos o que somos, e por não soltar minha mão quando nas ruelas da vida encontramos pedras no caminho. É isso, que a religião da amizade, como dizem filósofas e filósofos, continue a nos unir naquilo que é maior do que tudo que nos separa. Afinal, a vida transborda o conceito, como nos ensina Tomás de Aquino. Sigamos, professor querido. Gratidão de sua Sueli.